Fala, galera do canal, beleza? Estamos iniciando mais uma aula no canal. Hoje eu vou estar colocando em prática o conceito de engenharia reversa, como a gente falou na última aula. Só para recapitular, na última aula eu falei um pouco sobre o conceito da engenharia reversa, a definição de engenharia reversa e como a gente aplica o conceito da engenharia reversa dentro do desenvolvimento de sistemas. Então, para quem não assistiu essa aula, entra lá no canal, que eu vou estar explicando lá tudinho para vocês sobre o conceito de engenharia reversa. E agora eu vou estar usando esse conceito de engenharia reversa dentro da linguagem C# aqui. Fiz um códigozinho básico aqui de acesso ao sistema usando uma tela de login e a gente vai trabalhar o conceito da engenharia reversa dentro dessa tela de login que eu fiz, beleza? Então, vamos à nossa aula. Aqui com o meu Visual Studio já aberto, eu fiz essa telinha aqui de login e senha, entendeu? Aí a pessoa vai entrar com o usuário e usar a sua senha para entrar no sistema. E aqui eu vou simular um erro com vocês. E com esse erro que eu vou simular com vocês, a gente vai estar usando o conceito da engenharia reversa, beleza? Então, vamos lá. Eu vou logar aqui, tentar logar, né? Entrar no sistema com os dados que eu for colocar. Espera carregar aqui um pouquinho. Show. Vou botar um usuário aqui. Vamos botar admin 123. Vamos ver se ele vai entrar. Tá vendo? Erro e dados incorretos. Normalmente, isso acontece muito quando a pessoa está entrando num sistema pela tela de login e senha. Às vezes ela esqueceu a senha, ou esqueceu o nome dela, ou ela botou o nome dela com uma letra maiúscula e estava cadastrado com letra minúscula. Isso é normal acontecer dentro de um sistema. Mas no caso aqui, esse erro é proposital, entendeu? É um erro proposital que eu fiz para vocês conhecerem o conceito da engenharia reversa. Então, vamos ver por que está dando esse erro aqui de dados incorretos. Deixa eu parar aqui. A gente vai usar o conceito que eu falei para vocês lá no primeiro vídeo. Quando dá um certo bug no sistema, a gente tem que fazer o seguinte, debugar o código para ver exatamente aonde é que está o erro. Então, eu vou fazer isso com vocês agora, entendeu? No caso aqui, eu estou dentro do código do meu formulário. Esse formulário aqui, por trás desse formulário, tem todo esse código aqui, da linha 1 até a linha 36. Aqui em cima, aproveitar e explicar para vocês o que significa cada linha de código dessa aqui, para vocês terem um melhor entendimento. Aqui, no caso, da linha 1 até a linha 9 são as bibliotecas que o C# tem. Tem umas que são obrigatórias quando a gente cria um formulário, inicia com um formulário. E tem outras que a gente coloca, entendeu? A gente coloca como uma referência, a gente baixa uma determinada DLL e tem que importar para esse conjunto de bibliotecas aqui. Então, esse using aqui nada mais, nada menos que são bibliotecas do C#, entendeu? Tem umas que são obrigatórias e outras não. Repara que tem umas aqui que elas estão com uma coloração mais baixa, ou seja, o próprio C# já identificou que elas não são necessárias aqui para o código. Então, se eu apagar aqui, ó, tá vendo? O uso da diretiva é desnecessário. Então, se eu apagar isso daqui, não vai me dar erro nenhum, porque ela está sendo desnecessária no momento. Ó, se eu debugar aqui para vocês, debugar não, desculpa, eu compilar aqui, ó, vai funcionar normalmente, tá entendendo? Então, no caso aqui, elas não são necessárias, mas eu vou colocar aqui de novo para deixar como padrão, entendeu? Aí aqui agora no... Ah, tá, voltou. Então aqui, como eu expliquei para vocês, essas que estão aqui com a coloração mais baixa são bibliotecas que não são necessárias agora no momento.
Pode ser que quando eu adiciono outros componentes nesses formulários, que precisam dessas bibliotecas, aí elas vão estar sendo necessárias. Mas agora, no momento, como eu só tenho o formulário ali, e mais nada, elas não estão sendo necessárias. Então, essa parte aqui são bibliotecas que o C# já traz para mim, entendeu? Padrão do sistema dele. Aqui, essa namespace seria o nome do meu projeto, entendeu? No caso, Engenharia Reversa, que é o mesmo nome da minha solution aqui, ó, tá vendo? Engenharia Reversa. Então, quando a gente cria lá no início o projeto que a gente está fazendo, o nome dele é o mesmo dessa namespace aqui. Então, praticamente, a namespace é o nome da solução, seria a mesma coisa. Entendeu? Aqui eu tenho uma classe também que é padrão, que é Public Partial Class Form 1. O que seria essa classe Partial? Essa classe Partial é uma classe onde você pode agrupar várias outras classes. Um exemplo, eu tenho uma classe carro. Essa classe carro, ela tem dois atributos, duas características. A cor e o modelo. Aí eu tenho uma outra classe carro que tem 3 atributos, que seria cor, modelo e vamos botar assim, o ano. Ou seja, então, dentro da classe partial, eu posso ter essa classe com 2 atributos e posso ter uma outra classe com 3 atributos. Então, seria uma junção de várias classes, entendeu? Então, a partial significa isso. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma classe partial, form 1, que seria uma classe que é própria do formulário, que seria essa, para isso aqui. Para isso aqui existir, esse formulário aqui, ele tem que pertencer a uma classe. Então, essa classe, ela seria essa classe aqui, form 1, entendeu? Que herda da classe form, entendeu? Todo formulário, quando ele é criado, ele é herdado de uma classe mãe, vamos dizer assim. Então, como eu criei esse formulário 1, ele é herdado de uma classe formulário, entendeu? Tudo que a gente cria, ele sempre é herdado de uma classe mãe, vamos dizer assim, entendeu? Tudo que eu crio, se eu crio um botão, eu coloquei um botão dentro do meu formulário. Esse botão, ele tem uma classe mãe que é responsável por todos os botões, entendeu? No caso aqui, como eu criei esse formulário inicial aqui, ele tem uma classe mãe que é chamada form, que no caso aqui está sendo herdado, né? Eu tenho meu form 1 aqui e ele está sendo herdado dessa classe mãe, que seria a form, entendeu? Esses 2 pontinhos aqui significa herança, entendeu? Está sendo herdado da classe mãe dele. Aqui eu tenho um construtor normalmente sempre tem o mesmo nome da classe, entendeu? E aqui dentro desse construtor eu tenho uma função. Normalmente um construtor ele inicia uma determinada tarefa. Tem construtores que eles não precisam iniciar tarefa nenhuma, mas normalmente o construtor ele inicia uma determinada tarefa. Resumidamente seria isso, entendeu? Aqui no caso esse construtor ele está com uma função aqui, ó, initialize componente. O que seria esse initialize componente? Aqui mesmo o próprio C# já fala, método necessário para suporte ao design. Não modifique o conteúdo deste método com o editor de código. O que seria um método necessário para o suporte do design? Se vocês repararem aqui no meu formulário, eu tenho aqui uma label, a gente chama isso aqui de label, aqui uma text box, aí a mesma coisa aqui, outra label, outra text box e outro button. Ou seja, isso são componentes do meu formulário. Entendeu? São componentes do meu formulário. Então, o que acontece? Se eu desabilitar essa função aqui, que é fixa, toda vez que a gente inicia um formulário, a gente tem essa função fixa aqui do nosso construtor, initialize componente. Ou seja, se a gente desabilitar essa função aqui, ela não vai aparecer esses componentes aqui, porque ela é responsável por alimentar o formulário com esses componentes, entendeu? Vou fazer um teste aqui com vocês, ó, e eu vou comentar essa parte aqui, ó, para vocês verem. Entendeu? Vai iniciar, normalmente, só que ela vai iniciar vazia.
Olha lá, o formulário foi iniciado, beleza, show de bola. Mas o que aconteceu? Cadê os componentes que não estão aqui? Por que não estão aparecendo? Porque eu desabilitei aquela função ali, initialize o componente. Ela é responsável por mostrar os componentes dentro do meu formulário. Então, por esse motivo, ele não está aparecendo aqui, só para vocês entenderem. Então, normalmente, quando a gente trabalha com formulários no Windows Forms, ele tem essa função aqui dentro do construtor, que é para carregar os componentes do meu formulário, beleza? Aqui, no caso, esse private void, botão acessar, seria, no caso, esse botão aqui, seria o... Como que eu posso explicar? Seria o próprio... a programação do botão, entendeu? Esse aqui é o código desse botão que eu acabei de clicar, entendeu? Private void button acessar.click. Esse button acessar, underline click, é um evento, entendeu? Ele é um evento, que no caso é esse aqui que eu vou mostrar para vocês. Ó. Ele é um evento. Tá vendo aqui? Quando a gente clica num botão, ele automaticamente ele já gera essa função aqui, entendeu? Como eu cliquei 2 vezes, ele já gera essa função aqui. E aqui a gente faz o código específico que a gente quer para que o botão funcione da forma que a gente precisa, entendeu? Então, no caso aqui, como eu cliquei 2 vezes, ele já me gera esse código dentro do meu botão, entendeu? Então, esse underline clique aqui é o evento do botão quando eu for clicar nele, entendeu? Quando eu clico nele, ele vai me trazer uma determinada informação, que no caso é que eu vou explicar para vocês aqui. Beleza? Aqui são alguns parâmetros padrão dele também, que são passados, que não vem ao caso explicar agora, porque é um pouco mais complexo também para mim, entendeu? Mas, basicamente, é isso, entendeu? Aqui, no caso, é o código do botão que a gente vai explicar agora, entendeu? Eu fugi um pouquinho do assunto, mais para vocês entenderem também a estrutura desse código todo, antes de eu falar da engenharia reversa, entendeu? É bom também para vocês, quando iniciarem o sistema de vocês, saberem que parte que vocês estão programando, que parte é essa aqui que eu estou programando dentro do botão? O que significa esses using? O que significa essa public partial? Entendeu? Então, expliquei aqui mais para ajudar vocês a também entenderem cada linha de código, beleza? Então, aqui no caso, o que eu fiz dentro do botão acessar? Eu coloquei uma condição if, se textbox usuário. Textbox usuário seria essa aqui. Se textbox usuário for igual a Douglas e textbox senha, que seria essa aqui, for igual a 1, 2, 3, ele vai chamar o meu formulário. Entendeu? Ele vai chamar o meu formulário e vai dar um show dialog. O que é um show dialog? Ele chamar praticamente meu formulário para a tela, entendeu? Aqui, no caso, eu chamo esse outro formulário aqui, que é o form result, entendeu? Estou chamando a classe dele, e aqui eu estou instanciando a classe dele, entendeu? Eu instanciei a classe form resultado, que é um formulário, vai receber new form resultado, ou seja, eu instanciei a minha classe form resultado, que recebe a própria classe, entendeu? Então, esse abrir formulário aqui, ele é uma instância da minha classe, ou seja, ele é como se fosse um clone da minha classe, entendeu? Tudo que a minha classe form resultado tiver, esse abrir formulário, ele não falo nem herdar, porque não é a palavra que se encaixa, mas ele vai ter. É como se fosse um clone. Pensa dessa forma, como se fosse um clone. Eu peguei minha classe form resultado e coloquei um nome para ela, que no caso é abrir formulário. Ela vai ser igual a new form resultado. Então, abrir formulário, ele é uma instância, ele é um clone da classe form resultado. Então, tudo que a classe form resultado tiver, o abrir formulário vai ter, beleza? Então, um dos métodos que meu form resultado tem é o show dialog,
Ou seja, como está falando o C# aqui, mostre o formulário como uma caixa de diálogo modal. Que seria, traz o formulário para a tela. Quando você clica, ele traz o formulário. Entendeu? Então, isso aqui é um método da minha classe form_resultado. Ou seja, se abrir formulário é uma instância da minha classe, ou seja, um clone da minha classe, onde ele vai receber tudo o que a minha classe tem. Então, se a minha classe form_resultado tem um método showDialog, consequentemente, a minha instância, que no caso é abrir formulário da minha classe form_resultado, vai ter esse método também. Então, por isso que aqui, quando eu coloco abrir formulário.showDialog, é porque ele está recebendo uma função específica da classe clone dele, entendeu? Que no caso é form_resultado. Como ele é uma instância da classe, recebe tudo da classe, ele pode receber essa função showDialog, beleza? E aqui, se não for isso, ele vai dar erro. Se não for esses dados, ele vai dar erro. Agora, tá, Douglas, você explicou tudo isso. Aonde que entra o conceito da engenharia reversa? Agora que a gente vai ver, beleza? Então, deixa eu colocar aqui para vocês. Vamos botar um debug aqui. O que seria debugar? Debugar, como eu falei no outro vídeo, é você ver cada linha do seu código e ver aonde é que está dando erro. Entendeu? Ou seja, aqui agora a gente vai debugar o sistema, entendeu? A gente já está usando o conceito de engenharia reversa. Por que a gente está usando o conceito de engenharia reversa? Porque a gente vai ver o comportamento de como esse código funciona e aonde é que está dando erro, entendeu? Então, aqui eu vou simular o erro do sistema, entendeu? Vou simular para vocês verem. Ó, eu vou botar aqui um dado qualquer. Coloquei um dado qualquer, vou botar uma senha qualquer, beleza? Aí o que ele vai fazer? Ele vai parar. Ele não vai executar, por quê? Porque eu coloquei aqui um breakpoint, a gente chama isso aqui de breakpoint, para a gente ver a linha específica que a gente quer ver onde está o erro, entendeu? Então, coloquei aqui na linha 23, um breakpoint, e agora eu vou debugar, ou seja, eu vou passar por cada linha de código do meu sistema para ver. Ou seja, já estou usando o conceito da engenharia reversa. Por quê? Eu quero ver o comportamento do meu código para ver onde é que está dando erro. Então, repara que aqui a gente botou o quê? Se a gente for ver aqui. Deixa eu minimizar aqui. Aqui a gente colocou o quê? Ó? BGSGF e 3636. Ou seja, então, se a gente voltar aqui, o que minha textbox usuário está recebendo? A gente vai ver aqui. Espera aí, deixa eu passar aqui. Show, passamos aqui. Ó. O que minha textbox usuário está recebendo? Ela está recebendo DGS-GF. Ou seja, aqui na minha condição if eu não coloquei que textbox usuário.text tem que ser igual a Douglas. Então, se ela tem que ser igual a Douglas, por que ela está recebendo isso aqui? DGS-GF, desculpa. Ou seja, então ela não está sendo igual a Douglas. Ela está sendo diferente de Douglas. Então, aí é que está o erro. Ou seja, eu já usei o conceito da engenharia reversa. Eu estou analisando o comportamento do meu código porque ele está dando o erro de dados inválidos. Então, no caso aqui, ele chegou no meu if, eu parei aqui, coloquei um breakpoint, né? E vi, ó, que ele não está recebendo Douglas, ele está recebendo outra coisa, entendeu? E vamos ver o que meu text senha está recebendo. Olha lá, 3636. 363, 36363. No caso, está recebendo isso. E eu quero que meu textbox senha receba 123. E não é isso que ele está recebendo. Então, consequentemente, se ele não está recebendo esses dados, não tem por que ele entrar dentro dessa condição if. Entendeu? Ele não entra nessa condição if. Ele vai fazer o quê? Ele vai direto para o else. Que no caso é isso aqui, ó, que ele vai fazer. Ó, tá vendo? Ele entra dentro do else. Ó, que no caso dá o quê? Dados incorretos. Aí, quando eu der o próximo aqui, ele já para. Entendeu? Olha lá. Erro de dados incorreto. Então, por isso que está dando essa mensagem. Porque na minha condição if, minha textbox usuário, ela não recebe Douglas e minha textbox senha não recebe 123. Eles recebem dados diferentes de que eu coloquei na minha condição. Então, consequentemente, vai dar erro. Então, usando a engenharia reversa, o debug que a gente fez aqui nos ajudou. Por quê?
a gente analisou o comportamento do nosso botão ao ser clicado, ele entrou dentro da condição que a gente colocou dentro do nosso botão, que foi o if, como vocês estão vendo aqui, e analisou. Tá, ele colocou dentro do text box usuário esse valor. Aí ele comparou, é igual a Douglas? Não. Aí vamos ver minha senha. A senha que ele colocou é igual a 1, 2, 3? Também não. Então, o que ele fez? Ele saiu dessa condição. Porque se não é igual a Douglas, nem igual a 1, 2, 3, ele sai da condição e entra no else. Entendeu? Então, o if, se fosse verdadeiro, ele entrava e chamaria o formulário para a tela. Se não, ele daria a mensagem de dados incorreta. Então, o conceito da engenharia reversa seria esse dentro do desenvolvimento de um sistema. Quando der um problema tipo esse, ou outros problemas que forem acontecer, vocês já sabem como resolver, usando o conceito da engenharia reversa. Vocês colocam um breakpoint, que seria esse ponto vermelho, na linha específica que vocês estão vendo que está dando erro, e debuga o sistema. Debugar seria, no caso, isso aí. Ele vai analisar cada linha de código, o que está acontecendo, e quando chegar nessa linha que você marcar, aí você vai ver aqui, vai analisar o que está chegando, qual é a mensagem que está chegando. Se vê que não é a mensagem que a condição está trazendo, você já descobriu o erro. Entendeu? Então, o conceito da engenharia reversa, a gente usa dessa forma, debugando o código e analisando. Entendeu? Aí agora eu vou parar aqui meu breakpoint. Entendeu? Vou parar aqui o meu código. E agora a gente vai colocar o breakpoint de novo aqui na linha 23. Eu vou colocar os dados corretos para vocês entenderem. Então, aqui agora eu vou colocar Douglas. Tab aqui, 1, 2, 3. Aí vamos analisar o comportamento agora com os dados corretos. Olha lá, ele parou aqui. Aí agora ele vai ver. O que está recebendo minha textbox usuário? Olha lá. Textbox usuário está recebendo Douglas. E o que ele está pedindo aqui no if? Douglas. Então, tá ok. O que minha textbox 100 agora está recebendo aqui? 1, 2, 3. O que ele está pedindo no if? 1, 2, 3. Então, tá ok. Então, logicamente, o que marca acontecer? Ele entrar aqui. Então, vamos ver se ele vai entrar. Show de bola. Ele entrou, chamando a minha classe formulário. No caso, abrir formulário, que seria o quê? A instância da minha classe, ou seja, o clone da minha classe. Tudo que forma resultado tiver, abrir formulário também vai ter. Então, aqui no caso, abrir formulário é igual a new form resultado. Seria aqui uma instância da minha nova classe, form resultado. E aqui, passando de novo, aqui meu abrir formulário ponto show dialog. Seria o quê? Uma função específica que chama o formulário na tela, que pertence à minha classe formulário. Consequentemente, se eu abrir formulário, é um clone da minha classe formulário form resultado, consequentemente a função showDialog vai ser aceita pela instância do meu formulário. Então, no caso aqui, ele vai chamar um novo formulário para a tela. Então, se a gente continuar aqui, ele chama esse novo formulário. Parabéns, você usou o conceito da engenharia reversa. Ou seja, então a gente analisou aqui o comportamento tanto para o erro, tanto para o acerto. Entendeu? Tanto para o erro como para o acerto. O acerto a gente viu que ele entrou na condição if, fez todos os passos corretamente e chamou o formulário que a gente queria. E quando a gente viu no erro, ele não passou pelo if porque as condições que estavam dentro do if não eram as corretas. Então ele saiu da condição if, primeiro ele entrou no if, analisou ali o parâmetro do if que estava, viu que estava errado, ele não entrou dentro do if, ele já foi direto para o else, porque os dados não eram corretos. Beleza? Então, agora vocês já sabem usar o conceito de engenharia reversa dentro de um desenvolvimento do sistema. Deu problema no código, vocês fazem dessa mesma forma que eu fiz aqui. Deu problema na linha 320, um exemplo. Vocês marcam o breakpoint na linha 320 e executam. Aí quando ele executar, ele vai parar naquela linha que você colocou o breakpoint e ali você vai começar a analisar o comportamento. Como o código está funcionando por trás do que você quer. Aí ele vai ver ali exatamente, você vai ver exatamente ali no breakpoint a informação que está chegando.
Se for aquilo que você quer, beleza, ele vai passar direto e vai continuar. Se não for, ele já vai dar um erro. Normalmente, às vezes, ele dá um erro de exceção, entendeu? Que é um exception, que a gente chama, que o próprio C# já manda automático, entendeu? E também tem uma forma da gente tratar esses tipos de erros, entendeu? Tem certos tipos de erros que o C# dá para a gente no nosso código, que ele fecha a execução do sistema para mostrar o erro. Mas existe uma outra forma que não precisa fechar o seu sistema, no caso, o seu sistema vai estar em tempo de execução, ele não precisa ser fechado para esse erro ser mostrado. Você tem como tratar esse erro, que a gente chama de try e catch, entendeu? São métodos para tratamento de erro, entendeu? Tem como a gente tratar o erro de uma forma que ele não precisa fechar o sistema, entendeu? Em tempo de execução mesmo, ele já te traz esse erro e fica show de bola, entendeu? Aí tem como você tratar esses erros, para que na hora que você estiver ali fazendo uma determinada tarefa, dá algum erro no seu sistema, ele não precisa ser fechado para o erro ser mostrado. E sim, ele pode continuar executando, só que te dá uma simples informação, entendeu? Aí depois você vai, obviamente, conserta esse erro. Mas o try e catch é mais ou menos isso. Ele trata o tipo de erro que está dando no seu sistema. Beleza? Então, recapitulando, usamos o conceito da engenharia reversa debugando o nosso código, passando linha por linha para ver o que estava acontecendo e por que o do erro. Fizemos tanto para a parte errada que estava dando do sistema, né? O bug que estava dando no sistema, como para a parte certa que chamou o nosso formulário. Beleza? Então, daqui para frente, nos próximos códigos que vocês forem usarem, nos próximos sistemas que vocês forem desenvolverem, usem o conceito da engenharia reversa, que isso ajuda muito no desenvolvimento do código de vocês. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se não se inscreveram no canal, se inscreva, curte, compartilha. E se tiver alguma dúvida também sobre essa aula, se ela foi um pouco corrida, pode deixar lá nos comentários, que eu estarei respondendo com o maior prazer para vocês, beleza? Ah, e outra coisa que eu acabei esquecendo, que também é muito importante vocês saberem, entendeu? Sobre quando que surgiu a engenharia reversa. Eu falei muito sobre o conceito, sobre a prática agora, como que você usa dentro do desenvolvimento de sistemas, mas eu não falei como surgiu. Não tem uma data específica, mas ela surgiu em meados da Segunda Guerra Mundial, quando os japoneses queriam conhecer as armas dos seus inimigos, entendeu? Como elas funcionavam e se eles poderiam aprimorar ou não. Daí que começou a ter o entendimento sobre engenharia reversa. Esse foi o conceito, entendeu? Eles queriam estudar as armas dos seus inimigos durante a guerra para ver se eles poderiam aperfeiçoar, entendeu? A tecnologia que eles tinham, entendeu? Então, ali que começou o conceito da engenharia reversa. Aí, com o decorrer do tempo, a engenharia reversa foi se modificando, e agora a gente aplica dentro do desenvolvimento de sistemas. Beleza? Então, era só para o título de informação mesmo, para vocês saberem como que surgiu esse conceito da engenharia reversa. Beleza? Então, se vocês gostaram, dê um joinha lá e até o próximo vídeo. Valeu!